Sejam bem-vindos ao canal Palavra que Ensina. A festa de trombetas e a expressão o dia e hora ninguém sabe. Recomendamos que, para ter uma maior compreensão deste estudo, que vocês assistam a mensagem deste mesmo canal com o título de As Festas Judaicas e a Relação com a Volta de Jesus em 2017 ou 2018, aqui mesmo no canal Palavra que Ensina. É importante ressaltar que o Anticristo não quer que você saiba acerca dos compromissos e das festas de Deus. Portanto, preste atenção neste vídeo, pois Deus irá te abençoar tremendamente. Veja o que diz o texto de Daniel, capítulo 7, no versículo 25. Diz assim o texto: E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo e tempos, e a metade de um tempo. Realmente, o Anticristo não quer que nós conheçamos os tempos, e desta forma, muitos têm sido enganados. É muito importante você entender que a palavra usada nesse texto para tempos também é a palavra hebraica moed, que significa agenda de Deus ou compromissos de Deus. Repare, amado amigo, que Satanás não quer que você aprenda sobre o calendário judaico, e sim que você fique de olho no calendário gregoriano, criado pelo Papa Gregório, sendo um calendário pagão e romano. O relógio de Deus é Israel, e nossos olhos têm que estar sobre esta nação. Do contrário, seremos enganados pelo maligno. O texto de Amós, capítulo 3, no versículo 3, nos diz: Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? É óbvio que não. E sendo assim, precisamos estar de olho no calendário de Deus, que é Israel. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 1 ao 2, encontramos a expressão o ladrão de noite, usada na Bíblia por Paulo aos cristãos da igreja de Tessalônica, que na verdade significa não estar preparado e não iminência, como muitos têm ensinado. Vamos entender esse texto com maior complexidade. Vejamos o que diz o texto. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Repare que nessa passagem Paulo fala aos cristãos de Tessalônica que acerca dos tempos e das estações não é necessário que vos escreva. Perceba que Paulo aqui está falando sobre as festas de Israel. A palavra moed, aqui relacionada com estações, representa compromissos de Deus e não se refere às estações do ano, como primavera, verão, outono ou inverno. Veja que Deus tem compromissos para com sua igreja e também com o seu povo Israel. O mais interessante nesse texto é que Paulo está falando com um povo que é judeu e que, portanto, conhece as tradições judaicas. Perceba que, ao analisar um texto bíblico, não posso relacionar as culturas americanas ou brasileiras ou de qualquer outro país. Na verdade, preciso conhecer a cultura judaica. Se analisarmos um texto bíblico fora da cultura judaica, eu irei entender errado aquilo que era o propósito de Deus para que eu entendesse de forma correta. Por causa disso,
é que Paulo fala que acerca dos tempos e das estações não é necessário que vos escreva, pois os judeus já sabiam da tradição e expressões usadas naquela época. Portanto, precisamos entender que a expressão ladrão de noite era um idioma da época, ou seja, era uma expressão idiomática. Em vários lugares do Brasil, por exemplo, temos expressões que viraram um idioma entre as pessoas, como podemos ver no exemplo: vou trampar, usado para trabalho; vou pegar uma onda, para surfar; estou bolado, para aborrecido, e assim por diante. Note que se uma outra pessoa de um estado diferente ler estas expressões, pode entendê-las de forma errada, pois elas são usadas dentro de cada região e pode causar engano quando lidas por outras pessoas. Nós mesmos possuímos diversos nomes, como pai, marido, esposo, tio, primo e etc. Uma coisa interessante é que quando eu escuto o termo ladrão de noite, o que vem na nossa mente é: eu não sei o que vai acontecer, pois eu não sei a hora que o ladrão virá. Entretanto, essa interpretação, usada no versículo citado por Paulo, distorce completamente o verdadeiro sentido da interpretação bíblica. Vejamos por quê. Veja que o público para quem Paulo está dirigindo essas palavras são judeus e não brasileiros ou americanos. Agora, veja o que diz o versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Isso está registrado em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 4. Repare que o texto nos mostra que se estivermos na luz e não nas trevas, esse dia não nos apanhará como um ladrão de noite. Deus quer que você saiba o que Ele está fazendo, querido. Aleluia! Agora, a pergunta que vem à nossa mente é: o que essa expressão ladrão de noite significa? Antes de responder a essa pergunta, eu gostaria de compartilhar mais um texto com você que está lá em Apocalipse, no capítulo 16, no versículo 15. Diz assim o texto da palavra de Deus: Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Observe que aqui a palavra ladrão aparece novamente e junto com ela a palavra nudez. Mas na verdade, como eu consigo interpretar essas palavras corretamente? Para responder a essa pergunta, precisamos entender a cultura daquela época, no templo. Vamos aos fatos. Naquele tempo, no templo, o fogo do altar queimava constantemente. Isso pode ser visto no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 13. Diz assim o texto: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E para que isso fosse possível, tinha que ter uma pessoa responsável por essa tarefa, de manter o fogo aceso e não se apagar. E naquela época, essa pessoa era um dos sacerdotes. E devido ao cansaço que ocorre normalmente com uma pessoa, em muitas vezes o sacerdote responsável por manter o fogo aceso pegava no sono. E naquela época existia o capitão da guarda, que era responsável por fazer a vigilância do templo. E um fato curioso de se falar é que esse capitão era conhecido como o ladrão da noite. E esse capitão, o ladrão da noite, tinha a tarefa de fazer a ronda noturna no templo com uma tocha na sua mão, pois naquela época era a única forma de se obter luz.
Quando este ladrão da noite, ou seja, o capitão da guarda, encontrava o sacerdote responsável por manter o altar aceso, dormindo, ele incendiava o vestido desse sacerdote com a tocha, a fim de acordá-lo. E com certeza, esse comportamento o fazia acordar. Quando ele acordava, ele tirava suas roupas por causa do fogo e era pego nu. E por que isso acontecia? Isso acontecia porque ele não estava preparado, não estava pronto, ou seja, não estava vigiando. E isso é o que vai acontecer com as pessoas que não vigiam na presença de Deus, ou seja, que não interpretam a Bíblia de forma correta. E é isso que Deus está dizendo aqui no texto de Apocalipse, que Jesus virá como ladrão de noite para aquele que não vigia. Amém, queridos? Repare, querido, que Deus quer que você saiba quando Ele vai voltar. Observe que a língua de Jesus era a língua dos judeus, ou seja, hebraico e aramaico da época. Amém, amados? Agora, vamos estudar a expressão bíblica num abrir e fechar de olhos. Vejamos o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 e 52. Diz assim o texto: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Repare novamente que Paulo está falando a um povo judeu, na cidade de Corinto. O interessante desse texto é entender a expressão num abrir e fechar de olhos. É muito importante ressaltar que quando lemos essa expressão, temos a ideia de algo muito rápido, pois um piscar de olhos é algo extremamente rápido. Um piscar de olhos dura milésimos de segundos. É importante saber que o dia judaico não começa à meia-noite, e sim no pôr do sol, ou seja, no nascer da lua. Então, quando o judeu vê a lua nascer, para ele será o começo de um novo dia. Isso pode parecer estranho para nós, pois o nosso dia começa sempre depois da meia-noite. Mas dentro da cultura judaica, isso é normal, queridos. O dia judaico continuará até o cair da tarde e o sol se pôr novamente. O dia judeu começa sempre à noite. Esse é o dia inteiro, noite e dia, tarde e manhã, ou seja, o primeiro dia. Foi assim que Deus fez todas as coisas. Ele disse: houve tarde e manhã, o segundo dia, ou seja, sempre foi assim, tarde e manhã. Então, até nos dias de hoje, é assim que funciona os dias para um judeu. Desta forma, a expressão bíblica, num abrir e fechar de olhos, tem uma conotação específica e representa o momento exato da passagem do dia para a noite, ou seja, anoitecer. Agora vejamos sobre as festas de Israel e a expressão ante a última trombeta. Existem 4 tipos de toques de trombetas. A trombeta do shofar é a mais importante de todas elas. Observe que o carneiro foi substituto de Isaac. Representa a aliança entre Deus e Abraão, ou seja, o chifre do carneiro. Outra coisa importante é que carneiros não ficam presos em arbustos, eles crescem no meio dos arbustos. O carneiro foi colocado ali por intermédio de Deus. E uma coisa muito importante é que quando um shofar toca, isso chama a atenção do povo judeu, ou seja,
de um judeu. A festa de trombetas acontece no período de 2 dias. Durante os 2 dias de festa, eles tocam os 3 primeiros toques do shofar, 33 vezes. Durante esses 2 dias, eles tocam esses diferentes tipos ou estilos de tocar. O primeiro toque é o tequia. São 3 segundos de toques longos, onde se inicia a série de toque dos shofares. O segundo toque é o shevarim. Esse toque acontecerá 33 vezes em 2 dias. São 3 notas em 1 segundo, aumentando o tom. Perceba que a razão dessas festas é para que os israelitas saibam de onde Deus os tirou. Repare que este fato é muito importante para eles e deve ser muito importante para nós também. Um fator interessante é que, se não conhecermos a relação de Deus com Israel, não conseguiremos entender a Bíblia de forma correta, e isso é um fato inegável. A relação das festas judaicas com a igreja é muito forte e Deus deseja que venhamos a descobrir estas verdades. Não deixe, querido, que Satanás venha roubar essa revelação da sua vida. O terceiro toque é o teruah. São 9 toques curtos e eles tocam isso 33 vezes durante os 2 dias de festa. Existe um toque final que existe apenas uma vez nessa festa. Ele acontece bem no final desta festa e acontece no crepúsculo. Ele acontece num abrir e fechar de olhos. E este toque é chamado de tequia gadulá e significa o último toque. Ele tem duração de mais ou menos 10 segundos. Esse é o mesmo toque que se usa após uma batalha, onde o inimigo se retirou e foi alcançado vitória. Essa é a mesma trombeta em que Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 15. Veja o que diz o texto. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Perceba, querido, que Jesus voltará no último toque do shofar, ou seja, Jesus voltará na festa de trombetas, e é isso que Paulo está falando nesse texto. Amém, queridos? Podemos ver isso exatamente na vida de Moisés. Quando Deus desce no Monte Sinai, repare que esse texto é uma analogia ao arrebatamento. Veja o que diz o texto. E todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Isso está registrado no livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 18 e 19. Perceba que o toque da trombeta aqui é o mesmo toque que será dado na festa de trombetas durante o arrebatamento. Ou seja, este será o toque da última trombeta. Agora, repare o que diz o versículo 20. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Repare que a analogia aqui, ela é tremenda, pois quando o Senhor desce, o monte está rodeado de nuvens, e quando o Senhor desce, Moisés sobe, e podemos ver que a trombeta também é tocada. Observe que temos o toque da trombeta, temos o Senhor descendo e Moisés subindo ao monte. Isso mostra uma analogia tremenda com o arrebatamento da igreja. Amém, queridos?
Deus quer que nós saibamos em que época do ano isso irá acontecer. E é por isso que Ele nos estabelece isso. O que precisamos fazer é apenas interpretar corretamente os textos e a cultura judaica. Em Mateus 24, versículo 36, mostra o erro de interpretação acerca do dia e hora ninguém sabe. Vejamos o texto. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Em primeiro lugar, quando Jesus diz isso, Ele está se referindo, queridos, ao casamento judaico. E em segundo lugar, Ele estava se referindo à festa de trombetas. Vamos entender os fatos para que possamos crescer no conhecimento. Primeiro, no casamento judeu existe a escolha da noiva, e essa escolha da noiva é feita pelo pai do noivo. O pai vai e faz a escolha da noiva para o seu filho. A segunda coisa que acontece é que o noivo vai à casa da noiva, e quando ele chega, ele vem com um contrato, e este contrato tem o nome de Ketuba, e descreve para o pai da noiva tudo o que o noivo pretende fazer, ou seja, tudo o que ele pretende fazer com ela. Repare que isso foi exatamente o que Jesus fez conosco, ou seja, com a sua igreja. O Ketuba ou Ketubá da igreja é a Bíblia. Amém, amados? A Bíblia representa o contrato do noivo Jesus com a sua noiva, igreja. E nesse contrato, que é a Bíblia, estão todas as promessas que o noivo nos deixou. E isso é algo extremamente tremendo e extraordinário, queridos. Depois disso, a noiva irá analisar a proposta deste contrato e decidir realmente se aceita a proposta desse casamento ou não. Jesus, dessa forma, também aguarda que a sua noiva aceite esse contrato de casamento, pois muito em breve ele irá voltar para buscá-la. Aleluia! O interessante é que o noivo também oferece um dote pela sua noiva, ou seja, paga um preço por ela. E o mais tremendo é que o preço pago pela noiva não pode ser qualquer valor, mas sim um valor altíssimo, ou seja, o preço tem que ser muito alto para esse casamento. Repare, amado, que foi isso que Jesus fez por nós. Ele pagou um preço muito alto por nós, que somos a sua igreja, ou seja, a sua noiva adornada. Aleluia! O preço pago foi um preço de sangue, querido. Perceba que a Bíblia nos diz que fomos comprados por um preço, e esse preço foi o precioso sangue de Jesus Cristo. Esse casamento representa Jesus pagando um alto preço pela sua noiva, ou seja, antes mesmo de ser casado com ela, e isso é maravilhoso, pois podemos ver que é a representação correta do casamento judeu e o dote pago pela noiva. Ao longo de milênios, Jesus tem feito essa oferta de casamento para as pessoas ao redor do mundo, e a decisão mais coerente a se fazer é aceitar esse pedido e desfrutar de toda a glória que o noivo Jesus nos oferece. Amém, queridos? A outra coisa que acontece quando a noiva decide aceitar a oferta de casamento é que existe um cálice, ou seja, uma taça de vinho. Quando a oferta é aceita, o noivo e a noiva vão juntos até essa taça e bebem deste vinho. E quando isso acontece, naquele momento, eles se tornam noivos, literalmente. Desta forma, eles entram em um contrato de casamento, legalizado e estabelecido. Repare que isso foi a mesma coisa que aconteceu com José e Maria. Lembre-se que quando José achou Maria grávida, ele não quis divorciar-se,
Perceba que, ao contrário da nossa cultura, na cultura judaica, se você está noivo, você está casado. É uma aliança onde a única forma de se ver livre é através do divórcio. Veja que ainda existe, nessa cultura de casamento, uma segunda taça de vinho, e ela é reservada para a festa do casamento que se estabelece bem no final desse processo. E depois de haver uma tremenda festa, um maravilhoso ajuntamento de pessoas vindo e celebrando o casamento, eles novamente bebem juntamente a segunda taça de vinho. Este é exatamente o segundo cálice que Jesus se refere na última ceia em Lucas, no capítulo 22, no versículo 20, onde ele diz: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. E em Mateus capítulo 26, no versículo 29, ele diz: e digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco, no reino de meu Pai. Repare então, amado, que este segundo cálice é o cálice que será tomado no reino de Deus, ou seja, na festa das bodas do Cordeiro, onde a igreja literalmente irá dar início à festa com o seu amado noivo. E é por isso que Jesus não toma deste último cálice juntamente com os discípulos, que também representam a igreja de uma forma geral. Um ponto tremendo é que antes do noivo ir embora, ele deixa presentes para a sua noiva, porque ele sabe que dentro de um prazo de 1 a 2 anos, ele voltará. Lembre-se que estamos falando do termo "ninguém sabe o dia e a hora". Entenda que este termo, para alguns, pode ser de difícil interpretação, mas para os discípulos de Jesus, ou o povo de Israel, ele é um termo muito conhecido. Esse termo era um vocabulário da época, e para eles não era novidade nenhuma. Então, o encorajamento desta noiva é que ela tem presentes, e esses presentes parecem com o noivo, e ela se lembra dele sempre. E no seu coração ela fala: este é o meu noivo, ele voltará para me buscar. E isso traz força, esperança e desejo para que o tão aguardado noivo volte logo. Foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Ele nos deixou o Espírito Santo para que nos desse força e esperança, para que pudéssemos esperá-lo e sempre nos lembrássemos dele. Este é o presente do noivo para a noiva, e isso é a garantia que ele vai voltar. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Então, o noivo sai de partida e volta para a casa de seu pai. Seu pai geralmente possui terras e uma estrutura, mas o responsável por construir uma casa para sua noiva é o filho, ou seja, o noivo. Note que esse tempo de espera da noiva é o tempo que o seu noivo leva para preparar a casa, ou seja, preparar um lugar para que eles possam viver juntos. Quando ele termina, ele avisa o seu pai que a casa já está pronta e que ele quer ir buscar a sua noiva. Observe que na cultura dos judeus, o noivo tem que esperar o pai olhar e aprovar a construção, para que ele possa finalmente buscar a sua noiva. Até este ponto, o filho não sabe quando ele poderá vir buscar a sua noiva. Então percebam, queridos, que o termo mencionado por Jesus, ninguém sabe o dia e a hora, nem o filho, nem os anjos, somente o pai, está totalmente relacionado com o casamento judaico, como acabamos de aprender. Qualquer pessoa que examinar a cultura judaica e examinar as escrituras profundamente vai entender o que está sendo explicado aqui.
Observe que temos que examinar as Escrituras e não apenas ler, como muitos têm feito hoje em dia. O próprio Jesus nos ensina isso na sua palavra. O importante a ressaltar é que o filho só poderá pegar a sua esposa quando a casa estiver pronta. Veja que isso é uma coisa fantástica, porque foi literalmente o que Jesus fez. Veja o que o texto descrito em João, capítulo 14, versículo 2 e 3, está dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém, amados? E isso é o que está sendo feito hoje. Observe, amados, que temos que interpretar a Bíblia olhando sempre para a cultura do povo de Jesus, ou seja, o povo judeu, e não relacionar isso com a nossa cultura. O próximo passo para a apresentação do noivo é o toque da trombeta. Repare que quando o noivo se despede da noiva, ele não sabe qual é o dia e a hora exata que ele vai voltar, mas ela, a noiva, sabe a época da sua volta. Observe novamente que estamos estudando o casamento dentro da cultura judaica, e Jesus conhecia muito bem a cultura do seu povo. Repare algo tremendo aqui, querido. Muitos dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas através desse pensamento eu gostaria de te fazer uma pergunta: qual é o tratamento que um noivo dá para a sua noiva? Qual é a forma que um noivo deve tratar a sua noiva? Será que Jesus, o noivo mais bondoso e maravilhoso de todos os tempos, vai se casar com uma noiva espancada e machucada através da grande tribulação? Pense nisso, querido. Se você acredita mesmo nisso, você precisa melhorar o seu conhecimento teológico. A grande tribulação na terra, ela virá para julgar os ímpios e o povo judeu, e não a igreja. A igreja, queridos, tem o coração mole e não necessita de tal correção. Jesus disse a Tomé que ele creu porque viu, mas bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Você nunca viu Jesus na sua vida, querido, nunca encontrou com ele, mas vive uma vida de santidade, simplesmente porque você acredita na palavra dele. E desta forma, amado, você não precisará sofrer ou passar pelo sofrimento. Em uma outra oportunidade, estarei falando mais sobre este assunto. Agora repare que diversos textos bíblicos comprovam que a igreja não passará pela grande tribulação. Dentre eles, podemos citar Daniel, capítulo 9, versículo 24. Diz assim o texto: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Repare que a grande tribulação é determinada sobre o povo de Daniel. E quem era o povo de Daniel, amado? O povo de Daniel é o povo judeu. Não que eu queira criticar a crença de ninguém que pense diferente do que é exposto aqui nesse vídeo. Cada um tem a liberdade de expressar suas opiniões acerca do que é exposto. O intuito aqui é mostrar os fatos e acontecimentos dentro da cultura judaica e também bíblica. Veja o que o texto de Isaías, capítulo 26, versículo 20 ao 21, diz: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá
mais os seus mortos. Amém, queridos? Um fato tremendo é que nós teremos 7 anos para festejar com o nosso amado noivo nos céus, e não passaremos por esse dia terrível que sobrevirá sobre os habitantes da terra e sobre os judeus. Veja o que diz o texto de Apocalipse capítulo 3, no versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Observe que no texto diz que eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Esse trecho do texto não se refere à igreja de Filadélfia, e sim àqueles que habitam sobre toda a terra. Outra coisa que eu queria ressaltar é que Deus sempre avisou o seu povo acerca dos acontecimentos, querido. Deus avisou e livrou Ló acerca da destruição de Sodoma e Gomorra. Deus avisou e livrou Noé acerca do dilúvio. Deus avisou e livrou José do Egito acerca dos anos de fome e dificuldade que viriam sobre o Egito. Deus avisou seus amigos, ou seja, seus discípulos, na data exata do Pentecostes. Jesus disse que aquele que faz sua vontade é seu amigo, e ele revelaria os seus segredos para os seus amigos. E com certeza, querido, ele é amigo da sua noiva ou igreja, e não deixará de alertá-la e avisá-la da época dos acontecimentos. Veja o Salmo, capítulo 25, versículo 14. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua herança ou aliança. Veja também João, capítulo 15, versículo 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Amém, querido? E desta forma, Deus também está avisando a sua noiva, através da festa de trombetas, para que ela esteja vigilante e não seja surpreendida como ladrão de noite. O ladrão de noite só vai surpreender aqueles que não estiverem vigiando. Uma coisa que muitos não sabem, que eu gostaria que você desse muita atenção ao que será explicado aqui, é que a festa de trombetas tem diversos nomes. Repare que ainda estamos estudando o termo, o dia e hora, ninguém sabe. Novamente, volto a repetir que para alguns esse termo pode ser de difícil interpretação, mas para os discípulos de Jesus, ou o povo de Israel, ele é um termo muito conhecido. E também ficará claro para você quando você ler e estudar sobre a cultura judaica. Repare que a Bíblia precisa ser examinada e não lida como se lê um livro de forma literal. A Bíblia, em muitos pontos, não pode ser interpretada de forma literal. Essa festa é conhecida como Festa do Arrependimento. Ela é conhecida como Cabeça do Ano, ou Rosh Hashanah, ou Yom Teruah. Ela é conhecida como o Dia do Despertar da Trombeta. Ela é conhecida como o Dia do Julgamento. Ela é conhecida como o Dia da Coroação do Messias. Ela também é conhecida como o Dia das Lembranças. Ela é conhecida como o Dia do Tempo de Tribulação de Jacó. Também é conhecida como o Abrir dos Portões. Ela é conhecida como o Dia da Cerimônia do Casamento. Ela também é conhecida como o Dia da Ressurreição dos Mortos. É conhecida como a Última Trombeta e também como o Dia Escondido. A festa de trombetas é comemorada no primeiro dia do ano e é a única festa que é comemorada na lua nova.
Todas as outras festas são comemoradas na lua cheia. E a festa de trombetas não é facilmente identificada, porque ela é estabelecida pelos ciclos de 29 dias e meio da lua. E isso nos faz sempre fazer a pergunta: qual é o primeiro dia do mês? Como os judeus identificam o primeiro dia do mês, ou o primeiro dia da festa de trombetas, ou seja, o dia escondido, como é assim também conhecido? O dia 1 de Tisri, da festa de trombetas, é também chamado de Ninguém Sabe o Dia e a Hora, que é outro nome para esta festa. E isso é algo tremendo, queridos. E a pergunta que vem à nossa mente é: por que a festa de trombetas também tem este nome? Porque o primeiro dia do mês não se identifica fácil, porque é baseado nos ciclos da lua, como acabamos de ver. O primeiro dia do mês de Tisri é lua nova e é noite escura e você não vê nada. Os judeus têm um costume a fim de estabelecer o primeiro dia do mês. Eles têm duas testemunhas e elas ficam olhando para o céu a fim de identificar a chegada da lua nova. E isso é estabelecido no calendário de Deus, que é o calendário judaico. Quando as testemunhas visualizam a lua nova, eles vão correndo imediatamente ao sacerdote presidente do Sinédrio e informam a chegada da lua nova. O problema é que eles demoram 2 dias para realmente confirmar o aparecimento desta lua nova, ou seja, para que a lua apareça. E esses dias são o dia e hora ninguém sabe, que foi dito por Jesus Cristo, queridos. Ou seja, Jesus se referiu a este evento quando disse essas palavras, e qualquer pessoa que estuda a cultura judaica sabe que isso é o que acontece lá até nos dias de hoje. Quando a lua nova era identificada, era dado o início à festa de trombetas. Perceba que os ciclos da lua para a época eram muito difíceis de serem descobertos. Uma coisa muito importante a ressaltar é que, ao longo da história da igreja, o amor dos cristãos pelos judeus foi diminuindo cada vez mais, e o conhecimento da cultura judaica também se perdeu. Hoje, diversas igrejas pelo mundo interpretam a Bíblia desprezando a relação de Jesus, que era judeu, com Israel, e é por isso que temos tantas interpretações erradas sobre a Bíblia. O próprio Martinho Lutero, que foi o grande reformador da igreja no século XVI, tinha um ódio terrível pelos judeus, ou seja, ele era um antissemita. O importante é termos muito cuidado ao interpretar um texto fora da cultura judaica, porque desta forma aprenderemos a interpretação de forma errada. Alguns acreditam que o arrebatamento será iminente, mas se ele irá acontecer dentro do período da festa de trombetas, como pode ser iminente? Como pode ser o arrebatamento iminente se ele acontecerá dentro da festa de trombetas? A iminência do arrebatamento se dará dentro dos 2 dias da festa de trombetas, ou seja, não sabemos se Jesus voltará no primeiro dia da festa ou no segundo dia. Uma coisa é certa: Jesus nos deixou claro a época da sua volta, e o importante, independente da sua interpretação ou conhecimento teológico, é estar vigilante, porque realmente o tempo está muito próximo. A festa de trombetas ocorre todos os anos entre o mês de setembro e outubro, e a última trombeta que Paulo cita será tocada neste dia. Uma última consideração a ser feita é que alguns acreditam que a última trombeta a ser tocada se refere ao livro de Apocalipse, mas na época que Paulo fala do toque das trombetas, em 1 Coríntios capítulo 15,
no versículo 52, o livro de Apocalipse não tinha sido escrito ainda, e com certeza Paulo estava falando da festa de trombetas. Veja o que diz o texto: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia! Glória a Deus! Amém, queridos? Estamos muito próximo do toque da última trombeta. E você, está preparado para o arrebatamento da igreja? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal Palavra que Ensina. Deixe a sua opinião e o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e assistir aos nossos outros vídeos. Ajude a divulgar esse canal e este trabalho. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.